noite em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar. Me explicaram que a gente vai até às 10, é isso? É isso? 10 ou não? 11? Você não responde, a gente pode orar. 10 horas, não é? Então tá bom. Quando for uns 5 para as 10, alguém me avisa, por favor. Nós estamos aqui pela graça de Deus. É sempre assim. Você está aqui nessa noite porque Deus escolheu você para estar aqui nessa noite. Isso não é um chavão, isso não é uma maneira bonita da gente acolher, porque a gente já está acostumado nos acolhimentos nós dizemos, né? Você está aqui porque o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. Nós dizemos isso uns aos outros porque isso é verdade. Você está aqui porque Deus quis você aqui nesta noite, e não só aqui nesta noite, mas aqui como servo, como uma pessoa comprometida e por uma razão. Porque quando nós esquecemos o motivo pelo qual nós estamos reunidos, fica muito fácil a gente se perder. Nós estamos aqui reunidos para evangelizar. Nós somos irmãos, nós fomos resgatados por Jesus. Todo mundo que está aqui teve uma experiência pessoal com Jesus. Teve ou não teve? Quem teve, levante a sua mão para eu ver você. Porque você teve essa experiência pessoal com Jesus, o Espírito Santo convenceu você de que existem muitas pessoas na mesma condição que um dia você esteve. E Deus quis contar com você para que você fosse canal da graça, para levar Deus a esta pessoa no carisma que Ele te deu, de pregação, de acolhimento, de animação, de oração. Às vezes num meio como fé e política, como a gente estava ouvindo aqui, Deus sabe o carisma que Ele te deu, mas Ele chamou você para fazer parte deste ministério de evangelização, porque evangelizar é estabelecer o reinado de Deus neste mundo que está perdido, nesse mundo que sem Deus é tristeza, é desgraça, é lamentação. Agora veja, para a gente fazer o que Deus nos chamou, nós só vamos conseguir fazer isso juntos. Eu vejo dentro da Canção Nova, quando um grupo de pessoas, né, porque nós somos a comunidade Canção Nova, mas nós temos vários núcleos espalhados pelo Brasil, nós temos várias casas de evangelização, mais perto aqui, se eu não me engano, é Curitiba. Então Curitiba tem a Canção Nova. Mas como a Canção Nova? Membros da comunidade Canção Nova que vivem lá. E assim em vários outros lugares. O que eu percebia quando uma casa da Canção Nova estava dividida, quando as pessoas começavam a discutir por besteira, quando estavam insatisfeitos, eu logo percebi uma coisa: perdeu-se de vista o objetivo pelo qual nós estamos juntos. Nós fomos chamados para viver juntos, não só a Canção Nova. Olha só, nós somos irmãos, nós que estamos aqui nessa noite. Deus nos chamou para estarmos aqui juntos, mas por uma razão. Nós precisamos colaborar com Deus na salvação das pessoas. E quando a gente entende isso, nós percebemos que toda divisão é estúpida, toda separação é falta de inteligência, é tolice e é pecado, porque opera contra o que Deus quer realizar por meio de nós. Esses dias eu tive a oportunidade de estar com o Padre Jonas, e ele relembrou uma coisa que há um tempo ele nos contava. Uma história que ele ouviu, que é história mesmo, porque aconteceu. Diz que aqui mais para a região do sul do nosso país, numa das lavouras, aconteceu uma cena muito típica, que essas pessoas mais simples que são usadas mesmo na colheita daquela plantação da lavoura, levou consigo, uma mulher levou consigo
o seu filho, sua criança. Não era um bebezinho de colo, mas era um menininho realmente muito novo, que não sabia nem ainda falar. Já estava andando, mas não falava. Muito novinho. E ela levou num cestinho desses improvisados, que ela colocou ali do lado. Ela ia, colhia um bocado da lavoura, colocava ali num cantinho o que ela tinha colhido e olhar se estava tudo bem com a criança. E trabalho, você sabe como é, você se envolve, uma hora você perde a mão do negócio, quando você viu já passou mais tempo do que você pensava. Ela lá, empolgada na colheita, de repente percebeu que tinha passado um pouquinho mais de tempo do que ela costumava viver a criança, e quando ela foi olhar, cadê o menino? O menino tinha desaparecido. E no meio ali de uma lavoura. E se era o tempo da colheita, você já imagina, o campo estava pleno, o campo estava farto, o campo estava cheio, a plantação estava cerrada, estava fechada, não dava para ver. Ela entrou em pânico, ela começou a procurar aqui, começou a procurar ali. Quando ela vê que não encontrava o filho, ela começou a chamar os colegas mais próximos, sobretudo as mulheres, para poder ajudar, porque mãe sabe o que é um filho, né? E já começaram a procurar, e quando perceberam que um pequeno grupo não encontrava, foram envolvendo mais pessoas. De repente, o responsável deles já organizou para que todo mundo procurasse a criança, e precisava ser logo, porque é perigoso ali naquele meio um menino ficar perdido. Eles procuraram e não encontravam, até que um deles teve uma ideia. Ele disse: olha, nós estamos fazendo errado, nós vamos cerrar fileira, nós vamos colocar um do lado do outro, e nós vamos pentear essa plantação, nós vamos dar as nossas mãos, e nós vamos juntos, porque assim não fica nenhum lugar sem ser visto. Rapidinho eles encontraram a criança, só que ela já estava morta, porque até eles terem esta ideia, já havia se passado um tempo. A criança tinha sido picada por uma cobra, e não houve tempo para poder tratá-la, estava morta. Esse senhor que teve a ideia de dar as mãos e passar o pente fino na plantação, caiu de joelhos e chorava tão inconsolável quanto a mãe. E qual era o clamor que ele levantava? O clamor era: por que eu não tive esta ideia antes? E continua dizendo: por que nós não demos as nossas mãos antes? Porque se nós tivéssemos dado as nossas mãos, essa vida não teria se perdido. Quando eu ouvi aquilo, mas me deu um repuxo dentro do peito. E eu fiquei pensando: Jesus, será que o dia que eu encontrar com o Senhor, eu vou chorar, levantar as mãos e dizer: por que eu não dei a mão para os meus irmãos na evangelização, e por causa disso essa pessoa se perdeu? Porque não é incomum a gente encontrar dentro da igreja as pessoas divididas por causa de besteira, até, se você me permite a expressão, por causa de babaquice, por espírito de vanglória, por querer aparecer, porque se não é o meu projeto, então eu também não aprovo do outro. Cada um puxa para o seu lado, porque eu quero evangelizar, eu quero ser de Jesus, mas o que eu desejo é que precisa acontecer. O que eu desejo não é importante. O que você deseja não é importante. O que é importante é a evangelização, é aquela pessoa ser salva. O que é importante é você ser uma pessoa ungida pelo Espírito Santo, porque ungido pelo Espírito Santo, aonde você estiver, você vai produzir fruto, você vai produzir salvação. E olha, gente, se nós isoladamente já somos usados por Deus na salvação de uma pessoa, nós de mãos dadas, nós unidos, nós somos uma força por causa do Espírito Santo em nós. Então, é preciso que quem caminha com o Senhor, caminhe unido ao irmão. Mas eu não gosto das pessoas que estão comigo naquele grupo ou daquela pessoa. Olha aqui para mim, por favor, nos meus olhos. Deixa eu até pular aqui a pilastra para você me ver.
Sinceramente, olha aqui na minha cara e me pergunta: você acha que eu gosto de todo mundo com o qual eu trabalho? Você acha que eu gosto de todo mundo com o qual eu evangelizo? Você acha que todo mundo que evangeliza comigo gosta de mim? A gente nem sempre gosta um dos outros, não, mas a gente se ama. Eu posso não gostar de você, mas eu posso amar você, apesar de eu não gostar do seu jeito, apesar de não gostar das suas ideias, apesar de não gostar da maneira como você fala. Eu tenho o direito de não gostar, mas eu não tenho o direito de, porque eu não gosto, criar divisão. Eu preciso fazer o contrário, eu preciso criar união. Porque se você procurar na Bíblia para entender quem é o divisor, você vai descobrir rapidinho. Você sabe como é que se diz divisor em grego? Diabo. A palavra diabo em português, ela não é portuguesa, ela é grega. No grego original é diabolos. O que significa diabo? Um bicho preto, chifrudo, com rabo e garras e dentes? Não. Significa simplesmente divisor. Uma pessoa que divide o que Deus está unindo, ela é o diabo ali. Olha, que coisa séria. Um dia Jesus disse isso para um, você lembra? Afasta-te de mim, diabo, porque os teus pensamentos são pensamentos da carne, são pensamentos de homens, não é pensamento de Deus, porque aquilo estava dividindo a obra de Deus. E a gente às vezes não para pensar que a unidade é uma coisa que se constrói, gente. A unidade não é uma coisa que cai pronta, nem no casamento. Olha o que a palavra de Deus nos diz a respeito do matrimônio: o marido deixará a sua esposa, unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Repita para mim, por favor, deixa eu ver se você ouviu bem. O marido deixará o seu pai e sua mãe, se unirá, e os dois o quê? Os dois serão uma só carne. Diz lá que os dois já são uma só carne? Talvez você nunca tenha prestado atenção no verbo e no tempo que está esse verbo. Quando você e a sua esposa se casaram, quando você e o seu marido se casaram, vocês não se tornaram de imediato uma só carne. Tornar-se uma só carne é missão de quem casou. Às vezes uns levaram quase que a vida inteira para se tornar uma só carne. Às vezes quando você e a sua mulher se casaram, você e o seu marido se casaram, algumas pessoas olhavam para vocês e diziam assim: eu não sei porque que esses dois se casaram. Eles brigam mais do que gato e cachorro. Falaram isso de você? Talvez de alguns, outros não. Algumas pessoas chegaram para você e perguntaram: mas será que você casou com o homem certo? Será que você casou com a mulher certa? E você mesmo entrou no casamento achando que estava certo, estava tudo tão bom, 1 ano, 2 anos, de repente, depois de 2 anos, aquilo que estava sepultado debaixo de camadas de aparência apareceu. E um homem que você não conhecia, você acordou com ele deitado do seu lado. Um dia na cama você abriu os seus olhos e enxergou bem e disse: eu não conheço essa pessoa que está deitada do meu lado. Ou às vezes foi o marido que fez isso. Acontece no casamento. Mas você acreditou, você apostou, você confiou, você perdoou, você assentou-se com aquela pessoa, porque vocês tinham e têm uma família, e vocês foram conversando a melhor maneira de viverem juntos. Um cedeu, o outro cedeu, o amor que parecia ter acabado reacendeu, e quando você viu, você estava de tal maneira unida a esta pessoa que, com gostos e desgostos, hoje você não sabe viver sem ela. Vocês construíram a unidade de vocês. Unidade não cai pronta, como amor não cai pronto. Sabe aquele negócio que diz assim:
entre nós foi amor à primeira vista? Aqui, ó. Mentira deslavada. À primeira vista se apaixona. Você falar para mim assim: olha, a primeira vez que eu vi o meu marido eu fiquei apaixonado por ele. Eu acredito em você. Ou se ele disser para mim: olha, quando eu olhei essa mulher, eu disse, eu quero essa mulher para mim, eu me apaixonei por ela, eu acredito. Agora, amor veio depois. Amor veio com o tempo, quando vocês se conheceram, porque não se ama aquilo que não se conhece. Quando você não conhece uma pessoa, você tem vontade de amar aquela pessoa, mas amor ainda não tem. Ah, eu tenho um amigo. Quanto tempo que você conhece esse amigo? Tem 2 meses. Então ele não é seu amigo, porque em 2 meses não se faz um amigo. Existe entre vocês um grande desejo de serem amigos, e vocês estão acertando, tanto que estão gostando e estão chamando um ao outro de amigo. Pode chamar, não tem problema, não é pecado, mas a amizade não é. A amizade precisa de tempo, amor precisa de tempo. O amor, ele é construído, ele é fecundado, ele é cultivado, ele amadurece. A unidade é a mesma coisa. Se você achar que o seu grupo vai se unir sozinho, espontaneamente, você está iludido. A unidade se constrói, como o romantismo também se constrói. Como é que a gente constrói o romantismo? Eu muitas vezes falo para minha esposa: nós precisamos ver durante a semana e marcar na agenda um dia para nós sairmos para jantar. Só eu e você. A gente precisa ver, meu amor, um final de semana para nós estarmos juntos em família. Eu, você e as crianças. Vamos marcar, olha só, dentro de casa. Vamos marcar um momento para a gente conversar com mais tempo, nós 4, eu, você, o Rafael e o Lucas. Porque o amor também precisa de agenda. Porque se você não marca que você e a sua esposa vão jantar uma vez por mês juntos, vai passar 1 ano e vocês não se encontram. Sabe por quê? Porque estão esperando acontecer espontaneamente. É difícil demais. Sabe para quem que acontece espontaneamente? Para quem já treinou, ó. A pessoa já treinou, a pessoa já marcou. Ela não marcou na agenda no papel, mas marcou na agenda aqui. Ela já pôs na cabeça que na quarta-feira que vem, ele e a esposa vão sair para jantar. Está marcado, só não falou, mas está marcado. Está sendo construído. Quando você diz assim: ah, eu não gosto de marcar, porque tira a espontaneidade, porque tira o romantismo. Ótimo. Então você não vai sair para canto nenhum, você não vai jantar com ninguém. Quando você vê sua esposa está chateada porque ela vê as amigas dela sendo levadas para fazer algo de diferente, ela nunca vai. A gente constrói essas coisas. Como é que se constrói a unidade? Com inteligência e com a graça de Deus. Se tem 2 pessoas que estão divididas, a gente tem que ajudar essas pessoas a se reconciliarem. Como? Não tem gente que sabe semear discórdia? Tem ou não tem? Eu quero que você participe, me diga, tem ou não tem? Me dá um exemplo aí de coisa que você já viu semear discórdia. Como é que semeia discórdia? Vamos lá, que se você não fez, você já viu pelo menos. Fofoca. Que mais? Calúnia. Mentira. Ciúme. Você já viu essas coisas semearem a discórdia? Então, se você sabe como semear a discórdia, automaticamente você sabe também como semear a concórdia. É só a gente fazer o trabalho inverso. Se tem 2 pessoas que estão divididas, a gente precisa ir ao encontro delas e unir essas pessoas. Como é que elas ficaram separadas? Às vezes porque uma falou mal de uma para outra. Vai você lá e fala bem de uma para outra. Um dia desses eu fiz um teste. Tinha 2 amigas minhas que eu gostava demais delas, mas elas se detestavam. Inclusive, um dos motivos pelos quais elas se detestavam é porque uma gostava de mim e a outra também. Então eu falei assim: eu não posso ser um ponto de desunião para elas.
E elas são duas pessoas tão boas, e eu acho até que elas se parecem tanto. Como é que elas podem ser antipáticas? Porque a gente percebe, gente, quando mulher é antipática uma à outra, não é difícil da gente notar, não, a gente nota. Eu falei, eu já sei. Um dia uma veio falar mal de mim, da outra. Aí eu ouvi, quando ela terminou de dizer, eu falei, nossa, que estranho, porque ela gosta tanto de você. Não era muito verdade não, mas eu falei. Aí ela tomou um susto, ela, sério? Eu falei, sério. Eu falei, ela realmente, a outra tinha feito um comentário positivo sobre ela, porque eu já tinha perguntado, mas você só vê coisa negativa na fulana? Não, ela também tem pontos positivos. Eu falei, quais? Aí ela me disse, esse e aquele. Aí eu falei para ela, outro dia a fulana disse de uns pontos positivos que você tem, que você é assim, que você é assado. Aí eu vi que os olhos dela se abriram, eu disse, não, realmente, eu falei, você não gosta? Não, não é que eu não gosto. Eu falei, por que você não gosta? Aí ela me disse lá umas qualidades que ela não gostava. Eu falei, você não vê nada de bom nela? Não, eu vejo. Ela também tem pontos bons. Ela disse, aí eu fui lá na outra. E eu disse, peguei a fulana falando bem de você. Ela falou, sério? Eu falei, sério, falou isso. Passou uma semana, as duas estavam conversando. Elas não se falavam. Elas se aproximaram. A única coisa que elas precisavam é de alguém para fazer a ponte. Porque de gente para dividir, tá cheio. Então eu quero perguntar para você, quem é você? Você é a pessoa que divide ou você é a pessoa que junta? Quem é você? Você é o diabo? Ou você é a pessoa que Deus escolheu para poder fazer a concórdia e a unidade onde você está? Você acha que é fácil unir uma família? Quem aqui tem divisões dentro da família, levanta a mão, por favor, seja sincero. Me responda também com sinceridade, é fácil manter uma família unida? Você tem tentado unir a sua família? Gente, a unidade é uma luta. Então, quem a gente viu Jesus unir, nós não podemos ajudar a desunir. A primeira coisa que nós devemos fazer para fazer com que a evangelização aconteça num grupo forte, a primeira é a gente não ser elemento de desunião. Tem gente que não consegue manter a língua dentro da boca, que a pessoa gosta de falar mal. Uma senhora me procurou essa semana. Ela faz parte de uma comunidade, não é a Canção Nova, de uma comunidade de vida. Ela diz assim, eu não concordo com a minha coordenadora, eu não aceito o que ela faz, eu não gosto porque nós somos de Deus, nós precisamos evangelizar e não tem formação e não tem união. Ela foi dizendo, eu falei, quanto tempo que você está nessa comunidade? Ela tem 18 anos. Eu falei, como é que você está? Ela falou, estou infeliz. Eu falei, vai embora, sai, minha filha. Ela tomou um susto. Se não é qualquer pessoa, é a coordenadora, é a fundadora, não tem formação, a coisa não está boa, você está se sentindo mal. Se em 18 anos ela não mudou, não é agora que ela vai mudar. Muda você, vai embora. Eu falei, já vi que você quer ficar. Você quer ficar? Não, mas porque não sei o que. Eu falei, você acha que Deus te chamou para essa comunidade? Se Deus te chamou para essa comunidade, então põe um zíper nessa sua boca. Porque você não está só criticando o que está ruim, você está falando mal, que ela já estava falando mal. Falei, então eu tenho uma orientação para você. Conversa. Explica como você se sente. Ela vai reagir, ela vai te explicar, ela vai te dizer. Se você acha que é coerente e você se sente chamado por Deus, insiste, mas de boca calada. Porque você, semeando a sua insatisfação aonde você passa, você só denigra a sua comunidade e divide as pessoas que estão dentro. Então, se você for ficar, fique e ofereça a sua insatisfação como sacrifício a Deus. Você não concorda? Então, ofereça como sacrifício. Gente, concordar não é pensar igual. Entende? Nós estamos aqui juntos, olha, se nós fôssemos trocar ideias aqui,
Cada pessoa pensa de um jeito diferente. As nossas ideias podem até ser parecidas, porque nós amamos Jesus, nós queremos evangelizar, mas o nosso jeito de evangelizar, cada um pensa de um jeito. Concordar é emprestar o coração para que aquilo que foi discernido aconteça. Às vezes o que foi discernido não é o que você pensava, mas foi discernido. A maioria, ouvindo a Deus, entendeu que era por aquele lugar, era aquele caminho. Não fica para trás, não. Santo Agostinho dizia: eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Você não faz parte da renovação? Acerta junto, ou erra junto, mas não fica sozinho à parte, não. Une o coração com as pessoas, não é? Vamos junto evangelizar, não é? Concordar é você pôr o seu coração naquilo que foi discernido. Deus, Ele mostra para a gente o que Ele quer quando nós estamos reunidos em comunidade. Não foi o que você pensava, não foi o que você queria, graças a Deus, porque você tantas vezes fazendo o que você pensava e fazendo o que você queria, você entrou em cada buraco na sua vida, é verdade ou não é verdade? Dá uma olhadinha, se nos piores buracos que você se meteu, você não se meteu lá por conta própria, pelas suas decisões, pelos seus pensamentos, e você achava que você estava certo. Olha a graça da gente viver em comunidade. A graça da gente viver em comunidade é que a gente não precisa mais decidir sozinho. Eu posso pôr em comum, eu vou discernir. Mas e se o caminho for errado? Você pode até errar, mas erra acertando, porque você descobriu que chegar junto é mais importante do que chegar primeiro. Aí eu quero muito chegar até lá, eu quero muito evangelizar dessa maneira, sozinho? Por que a nossa igreja é tão criticada, a igreja católica? Porque a nossa igreja é tão, muitas vezes, acusada pelos meus pecados e pelos seus pecados? Por que muitas vezes a gente vê escândalos indo para o ar? Porque pessoas cheias de pecados são encontradas dentro da igreja. Porque a igreja é mãe, e ela prefere chegar atrasada do que chegar sem você. Ela prefere chegar atrasada do que chegar sozinha. Você sabe por que a nossa igreja muitas vezes é demorada para transformar? Porque ela tem que ir apoiando a gente que está capenga pelos nossos pecados. É verdade ou não é? Quem aqui é mãe? Levanta a sua mão. Você sentiria alegria em conquistar uma meta deixando um filho seu para trás? Gente, que coisa triste quando nós dentro da igreja queremos chegar primeiro em detrimento dos outros. Eu fiz uma viagem em família, era Natal, foi uma tristeza para nós uma coisa que aconteceu, o resto tudo foi bom, o saldo foi muito positivo, mas teve uma coisa que foi triste. Uma pessoa da minha família, no passeio que a gente estava fazendo, ela acordava mais cedo para ir primeiro em tudo, porque a alegria dela era chegar na mesa do café da manhã já dizendo: sabe isso que vocês queriam fazer ontem? Já fiz, foi muito bom. Então tudo ela antecipava. Que tristeza, ela não entendeu que passar um Natal juntos é compartilhar momentos, mas para ela o que era importante, a história de vida dela mostrou para ela que era importante fazer primeiro, colocar a primeira experiência. Mas eu dei rapidinho um jeito de virar isso contra ela. A outra vez que ele partilhou, que ele disse que ele já tinha feito, eu falei: ótimo, que bom que você fez, porque nesta atividade criança não pode ir, como você já foi, você fica com as crianças, eu vou com o resto. Para a pessoa também sentir. Coisa triste, a gente se chama de irmão e a gente quer se distinguir do nosso irmão. Se distinga pelo bem, se distinga pelas coisas boas, se distinga de promover as pessoas, porque é isso que Deus quer para nós, que nós nos destaquemos pelo amor e pelo bem, não pelas coisas que nós fazemos, porque quando a gente fala de amor e de bem, a gente fala de quem a gente é, e não do que a gente faz. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 11,
E você vai ver que isso é a vontade de Deus para nós. Filipenses capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Esta palavra, ela nos revela como Deus quer que nós vivamos a nossa vida, sobretudo os nossos relacionamentos, dentro de casa, no trabalho, na vizinhança, mas especialmente entre os irmãos na igreja. Filipenses capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Olha as palavras de São Paulo. É a palavra de alguém que está quase que desconsolado. Sabe quando a pessoa chega ao limite, que ela já falou e parece que o outro não entende? Então ela apela para o mínimo. Olha lá como é que começa. Filipenses 2, do 1 ao 11. Diz assim, ó, escuta São Paulo falando. Se, portanto, existe algum conforto em Cristo, se existe pelo menos alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, se existe alguma dessas coisas, completai a minha alegria, deixando-vos guiar pelos mesmos propósitos, pelo mesmo amor, em harmonia, buscando a unidade. Como assim? São Paulo mesmo responde, olha lá, nada façais por ambição ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Haja entre vós o mesmo sentir e o mesmo pensar que no Cristo Jesus. Jesus, existindo em forma divina, não se apegou a ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo, tornando-se semelhante ao ser humano. E quando encontrado em aspecto humano, humilhou-se ainda mais, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, porque ele se rebaixou, olha lá, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. No Espírito Santo existem coisas que são contraditórias a esse mundo. Quando eu morava em Portugal, eu vi um apresentador de televisão que eu não gostava dele nem um pouquinho. O nome dele se chama Herman Sick. E ele dizia que quando ele era criança, ele gostava era mesmo de aparecer, e que o artista tem que se fazer acontecer, que quando tinha festa da família, ele subia em cima das mesas e ele fazia apresentação, e ele mesmo contando que era ele quem brilhava, ele apagava todo mundo, ele contava isso com o maior orgulho. Esta é a maneira que o mundo tem de exaltar. Se você for do mundo, e se o espírito do mundo habita em você, você tem que seguir o exemplo dele. Aonde você chegar, você tem que aparecer. Aonde você chegar, você tem que se mostrar. Então, por isso, a hora que você sair de casa, você se olha bem no espelho, vê se você está parecendo uma árvore de Natal, bem enfeitado, com penduricalho para tudo enquanto é canto. De preferência, se você puder colocar uns colares que brilham no escuro, vai ser ótimo, porque você precisa aparecer. Você já viu que tem gente que tem uma necessidade desmedida de aparecer? Tem gente que faz de tudo para aparecer, inclusive se vende. Se vende por dinheiro, se prostitui, porque a pessoa precisa aparecer nos critérios deste mundo. É assim que no mundo se exalta. Agora, no espírito, como é que você é exaltado? Se humilhando. Quantas vezes eu tive que humilhar-me
para que Jesus fosse exaltado. Vou te contar 2 situações que eu vivi. Eu tinha entrado na Canção Nova, eu tinha 19 anos, eu fui pregar um encontro em Ubatuba, litoral paulistano. Eu não me escalei, mas eu já tinha experiência de evangelização, porque eu já estava na Renovação Carismática Católica como pregador desde os 14 anos de idade, então já tinha 5 anos que eu pregava. Eu fui para Ubatuba, comigo foi o Paulo Vitor, que é quase 10 anos mais velho do que eu, e foi o Emanuel, que era 2 anos mais velho do que eu. Quando o coordenador, naquela época, da Renovação Carismática na Diocese, parou e viu nós 3, e ele sabia que o Márcio era quem ia pregar, aquele retiro que tinha sido divulgado em toda a Diocese, ele foi no Paulo Vitor, que era 10 anos mais velho, apertou a mão dele e disse: bem-vindo, Márcio. O Paulo Vitor olhou para mim, constrangido, olhou para ele e disse: eu não sou o Márcio. Eu vi quando a alma saiu do corpo daquele homem. E a minha comunidade, ela é muito boa, a minha comunidade, ela é muito profissional, mas não tanto quanto nós gostaríamos que fosse. Nós gostaríamos que a Canção Nova ainda fosse melhor por causa de Jesus. E a gente quer, todos nós queremos, mas a gente ainda está aprendendo a fazer. E muitas vezes aonde eu vou, porque isso é evangelização, eu gostaria que lá tivesse os livros que eu escrevi, porque o que eu ponho nesses livros, o que Deus me inspirou, eu tenho visto aquelas verdades pregadas transformar a vida das pessoas, eu atendo as pessoas em oração, eu recebo os testemunhos, 26 anos ouvindo as pessoas dizendo: isso me tocou, Deus transformou a vida minha assim. A gente aprende muita coisa. Então a gente vai ficando esmerado também em evangelizar, através dos vários meios: televisão, rádio, livro, uma carta, uma palavrinha que você diz para a pessoa. Eu chegava nas casas nossas da Canção Nova, não tinha os livros. Encontro para 10 mil pessoas, tinha 50 livros. Então o que eu comecei a fazer? Eu pegava, ia lá, montava a livraria, lá em Cachoeira Paulista, botava aquilo tudo no carro, ou levava aquilo para o aeroporto. Olha o trabalho que eu tinha, porque eu não ganho nem um centavo por isso. Eu ia lá, ficava numa fila, fazia um pedido, selecionava os livros, encaixotava os livros, pegava, punha no carro, pesado, desgasta o carro, estraga o carro. Chegava no aeroporto, colocava isso lá para poder ser despachado. Chegava na cidade de destino, eu lá pegava aquelas caixas pesadas, colocava, ia, vendia. E quando voltava na segunda-feira, tinha o trabalho de ir lá prestar contas de tudo, dar satisfação se estava faltando algum material. Em suma, trabalho. Fui para uma casa nossa de carro, liguei, não tem, pode trazer os livros, levei. Cheguei lá, a hora que eu fui tirar do carro, não, a gente vai primeiro colocar os nossos. Eu falei: tá bom. Aí eu falei: mas por que você disse que eu podia trazer, se você já tinha aqui? Não, Márcio, nossa casa de evangelização, nós vamos colocar primeiro daqui. Eu falei: meu amigo, só que isso não está certo, porque todo esse trabalho foi criado porque você me disse que era para trazer. Então o correto agora era você deixar esse material ser distribuído, depois se faltar você coloca, inclusive que você vai continuar aqui, muita gente que não vai adquirir o material de evangelização nesse encontro vai te procurar, se você não tiver. Márcio, é o nosso, depois se der, você põe o seu. Sabe o que eu pensei? Primeiro eu pensei assim: aonde que eu acertando com força vai doer mais? Porque a minha vontade era de pôr ele no chão com um soco no meio da boca. Mas do outro lado eu pensava assim: o que importa é que as pessoas recebam. Discutir para ver quem vai... Que besteira! Eu ficar nervoso com isso, o que eu vou oferecer para essas pessoas daqui a pouco, no momento de oração, no momento de pregação? Falei: não, deixa isso para lá. Fui lá, preguei, rezei, catei tudo que eu levei de volta e fui indignado, mas levei. Na segunda-feira eu recebi um e-mail:
um rapaz me disse assim: antes do encontro começar, ele me evangelizou. Ele falou: porque eu não sou bobo, e eu sei que você levou os seus livros que você escreveu e era seu direito colocar, e eu vi a injustiça que essa pessoa fez com você, e você com muita razão poderia naquela hora ter reagido de maneira negativa, mas você se calou e aceitou. Aquilo foi o retiro para mim. Se o retiro fosse aquilo, eu já teria sido evangelizado. E nessa hora eu fiquei pensando: onde estava esse rapaz que eu não vi, ouvindo o que eu achei que ninguém estava ouvindo? Deus, quando nos unge, faz com que as nossas atitudes evangelizem até quando a gente não vê. Não abra mão da sua unção por causa do que você pensa ou do que você acha que deve ser. Nada é mais importante do que a unidade entre você e as pessoas que Deus chamou com você para a evangelização. Ok? Tinha outras coisas para falar, mas já deu 10 horas. Então eu vou pedir que você fique de pé para a gente rezar pelo menos um pouquinho antes do Ronaldo se despedir de você. Feche seus olhos. Coloque as mãos sobre o seu coração. Você leu essa palavra comigo. Fique com seus olhos fechados. Como que Deus quer que nós vivamos a nossa vida? Sobretudo no que toca os nossos relacionamentos. Olha a palavra dele: haja entre vós o mesmo sentir e o mesmo pensar que há em Jesus. Como é que eu descubro o que Jesus sentia e o que Jesus pensava? Observando como ele viveu. Jesus passou a vida valorizando os outros. Ele não rejeitou nem desprezou ninguém. Inclusive essa é a palavra de Deus para muitos de nós aqui que nos converteu: eu te aprecio e te amo, eu troco reinos por ti. Nosso Senhor aprecia você. Amor e apreço andam juntos. Quando nós somos unidos, quando nós aprendemos a nos valorizar uns aos outros. Então peça a Deus agora: dá-me, Senhor, esta graça de um coração que valorize as pessoas que o Senhor colocou do meu lado. Dá-me, Senhor, esta graça, porque eu preciso aprender a amar desse jeito, um amor que aceita perder para a tua palavra ganhar. Reze, peça a Deus essa graça de valorizar quem está junto de você, porque saber apreciar é uma graça, e é também uma das coisas que torna a vida mais saborosa. Como é gostoso o casamento do homem que sabe apreciar a sua esposa, valorizar a sua mulher, degustar. Tem homem que tem gosto de estar com a mulher dele, ele degusta a presença dela, o casamento fica gostoso. Tem homem que você passa a apreciar, a valorizar, pela maneira como a mulher dele olha para ele. Você vê que aquela mulher, ela se encontra na presença daquele homem, amor nos olhos dela. Um homem amado assim deve ser bom. E como é gostoso o casamento dela, porque ela degusta a presença do marido. Se eu não aprender a degustar, abraça a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda, traz ela para bem juntinho de você. Se eu não aprender a degustar a presença desse irmão que eu estou abraçando, estar aqui toda noite vai ser um desgosto. Aí eu vou contar os minutos para chegar às 10 e para eu ir embora para casa. Chegar em casa logo é desculpa para se ver livre, porque tem desgosto. Eu lembro que quando terminava as reuniões do nosso grupo de oração em Brasília, ninguém queria ir embora. Você já passou por isso?
A gente ficava ali, se despedia com lágrimas nos olhos. Como era gostoso, gente. Sabe como é que era construída a unidade entre nós? Então, era todo mundo pobre. A gente rachava uma pizza. Quando a gente saía no final de semana para um almoço, é a pizza, barato, dividia, saía baratinho para todo mundo. Quando não tinha dinheiro para pizza, a gente marcava todo mundo na casa de alguém, e lá ninguém falava da vida dos outros, ninguém. Eu me lembro como se fosse hoje. Nós falávamos das coisas do Senhor, das maravilhas de Deus, e como era bom termos encontrado Jesus, e como era felizes por termos uns aos outros. Nós nos amávamos. Aí não era nem preciso cervejinha, nada para a gente ficar ali. Se tivesse também não tinha problema, mas não era necessário cerveja para alegrar ninguém, porque entre um abraço e outro, alguém pegava o violão, cantava uma canção e nós rezávamos juntos. Eu sabia de certeza absoluta que se o meu pai falhasse comigo, eu tinha um irmão no grupo de oração que ia me ajudar. Eu sabia. E eu ainda tenho essas pessoas até hoje. E digo para você, houve muitos momentos em que eu não pude contar nem com meu pai, nem com a minha mãe. E quando eu fui ao meu pai, fui à minha mãe, não pude contar com eles. Peguei um telefone, liguei para um amigo e ele disse: Márcio, fica tranquilo, já está resolvido. Sabe quem faz isso? Quem ama. Deus colocou uma pessoa preciosa do seu lado. Todo mundo que está aqui nesse salão tem capacidade para ensinar alguém alguma coisa. Você que está aqui e que se sente a menor das pessoas, tem algo que você é capaz de ser mestre para todos nós que estamos aqui. Tenha certeza disso. Não tem ninguém aqui que seja tão incapaz que não possa ensinar para nós alguma coisa de boa, de importante. E Jesus sabia o que estava fazendo quando trouxe você para cá. E Jesus sabia o que estava fazendo quando trouxe essa pessoa que você está abraçando para cá. Então eu te pergunto, mas você vai responder só no seu coração. Você tem coragem de mandar embora aquele que Jesus chamou e trouxe? Porque você não gosta? Porque você não gosta das ideias? Porque essa pessoa não vai muito com você e você não vai muito com ela? As favas que não vai. Hoje eu sei que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e eu sei que no seu coração você deve estar nesta hora se decidindo por Jesus e de ir com quem Ele puser ao seu lado, para que um dia nós não tenhamos que olhar uns para os outros e dizer assim: que pena que nós não nos demos as mãos antes, e porque nós não nos unimos, essa pessoa não se salvou. Diga: Senhor Jesus, me dá a graça de eu também aprender a construir a unidade, a crescer na unidade. Dá-me essa graça, Senhor, de saber aproveitar cada pessoa que o Senhor põe no meu caminho, de saber a me valer de cada um que o Senhor me dá. Para a gente fechar esse momento de oração, escute isso que eu vou te dizer. Fique com os seus olhos fechados ainda. A pessoa inteligente, a pessoa sábia, segundo a palavra de Deus, estima a todos, valoriza a todos, porque reconhece o que há de bom em cada um. Quem é de Deus vê sempre o bem nos outros, gente. Quando a gente começa a ver mal demais nas pessoas, a gente pode ter certeza de que o mal está na gente. Quem é de Deus sempre encontra o bem para apreciar. A pessoa sábia, ela sabe o quanto custa fazer alguma coisa bem feito. Organizar um retiro bem feito é difícil. Organizar nas coxas, qualquer um faz. Bem feito é difícil. Coordenar um grupo de oração bem coordenado é difícil.
está à frente do ministério de intercessão, de cura e libertação, ministério da palavra, de verdade, fazendo bem feito, é difícil. E quem sabe disso, valoriza o trabalho de quem está fazendo bem feito. Valorize o seu irmão, porque ele não vai ficar ali para sempre. E às vezes quando ele sair, quem vai assumir é você. E você vai precisar que ele faça por você o que você está fazendo por ele agora. Valorize para você ser valorizado. Respeite para você ser respeitado. E concluo dizendo também o inverso, como é que é. A pessoa tola, a pessoa sem inteligência, a pessoa burra, ela despreza os outros. Sabe por quê? Porque ela é ignorante, porque ela não reconhece o que é bom, porque ela prefere sempre o que é pior. Podendo falar de uma coisa boa e de uma coisa ruim, aonde que ela vai? Ela vai no que não presta. Por quê? Porque ela é tola. Não seja tolo, seja santo. A unidade é consequência, requer esforço da gente, mas quando a gente quer e Deus quer também, nem o inferno inteiro reunido é capaz de impedir. Então diga comigo: Jesus, eu quero a unidade da nossa comunidade, da renovação nesta diocese. Eu quero e eu vou lutar por isso. E se até agora eu agi de maneira contrária, eu te peço perdão, Jesus. Eu renuncio a isso, Senhor, e eu te digo do meu coração: se o Senhor quer e eu também quero, o diabo não pode vencer, e ele não vai vencer. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Una-nos. Abra os seus olhos, olhe para esse seu irmão e peça a Jesus, olhando nos olhos dele: una-nos, Senhor, una-nos, Espírito Santo. Abrace esse seu irmão e diga para ele: nós precisamos ser mais unidos por causa de Jesus, pelo Evangelho. E se está perto de você algum que você estava até meio torto, pode soltar, desabraça, larga. Olha a sua volta. Se tiver alguém que faz muito tempo que você não abraça, vai lá nele agora e diz assim: eu quero estar mais perto de você, quero estar mais unido. Me perdoa se a gente andou aí se estranhando, se a gente disse alguma coisa que não foi boa. Eu te amo, isso é importante para mim. Jesus colocou você do meu lado e eu aceito caminhar com você. Olha a sua volta, vamos fazer isso, é a nossa despedida também, vamos olhar. Encontre alguém que você precisa dizer e diga: eu aceito caminhar com você, eu quero caminhar com você. Vai ser bom, já está sendo, vai ser melhor ainda. E reze para esse seu irmão: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor por esta noite maravilhosa de unidade. Podemos sentar, senta um pouquinho.